Esse é o terceiro episódio do podcast produzido a partir da roda de conversa Quem Mantém o Centro Vivo? Narrativas e Vivências. No capítulo de hoje, o cerne da nossa discussão é como a cultura do centro pode se manifestar das mais diversas formas nele, e como ele é rico nesse sentido. Também falamos sobre o viver em comunidade e ações que a própria costuma realizar para manter viva a memória desse espaço. Todo esse estigma, essa noção que as pessoas têm sobre o centro, de que aqui é um lugar perigoso, aqui são bem curtinhos, essas coisas, é uma coisa já velha, mas só que ainda persiste. Por exemplo, quando eu passei para Lagoinha, né, minha mãe ficou com muito medo de eu vir para cá, sozinha, falou, meu Deus, não tenho que ter cuidado, eu não sei se não sei o quê. Tipo, é verdade, mas tipo, a pessoa tem que ter noção. Mas não é uma coisa que, tipo, eu vou andar naquela rua, vai ser assaltado. É um estigma que ainda tem muito mais das pessoas de hoje em dia. E tipo, e o que é uma coisa muito triste, porque, por exemplo, pro lado do Reviver é onde se vê mais policial passando, as coisas, porque é a parte onde tem mais turistas, as coisas. Só que também tem muita área daqui. Teve um dia desse que a gente foi fazer um passeio com o Thaís e a gente foi visitar aquela igreja que eu esqueci o nome, e era uma rua mais deserta. Assim, apesar de ser tipo um campo muito importante para a história, não era um negócio muito valorizado porque não estava mais perto do centro comercial, que é São Paulo. Então lá não tinha mais segurança, não tinha mais polícia. Aconteceu alguma coisa? Mas essa isso que eu tô falando também sobre essa questão do mapeamento. Teve um dia que eu estava pesquisando um trabalho para a Thaís e eu descobri que tem no site do governo de São Paulo um mapeamento todinho da área de São Paulo, que é mais essa parte histórica, essas coisas. E eu achei uma coisa muito interessante para pesquisar aqui de São Luís. E eu pensei que era uma coisa que deveria ter, né? Tombado, histórico, assim, ó, é relevante. Não tinha. No site do oficial lá do estado, não tinha. E, tipo, fiquei muito triste porque poxa. Mas tem existe. O problema é a disponibilidade. Você colocar. Só um detalhe dessa informação é que nós temos que fazer um mapeamento, mas também promove passeios para esses lugares, que são vários passeios, assim, são assim, diversos lá no site. E nós somente conseguimos porque são os centros de São Paulo, né? Pensando nessa prioridade, mas também para a área da Baixada, as áreas de natureza, que lá abriga alguma história, que é muito interessante, né? Trazer esse resgate para essa cidade e que também poderia ser aplicado aqui em São Luís. Eu achei muito interessante o que o Joãozinho falou sobre essa serenata que acontecia, né? Que fazia um percurso, e eu acho que esse tipo de ação tem até um ar meio pedagógico para quem está participando disso e que não está inserido, tão inserido nessa realidade, por exemplo, que não mora aqui, mas está aqui visitando, então estudando, vindo de fora e tudo mais. E fazer esse percurso, passar por lugares importantes e ir lá no monumento e estar envolvido nessa ação é bem importante para manter essa cultura, esse patrimônio cultural e humano vivo. Porque quando a gente fala de Centro Histórico e Patrimônio, principalmente no curso de arquitetura, eu acho que no inicinho, inclusive algumas disciplinas como a que a Malu dá no primeiro período, ajudam a gente a entender essa pluralidade. Porque antes de entrar, eu tinha a impressão que quando se falava de Centro Histórico, era um espaço só. É centro histórico, casarões, praças, sim, um espaço geográfico, e não pensava nas pessoas que estão ali, que estão mantendo esse centro vivo, e que sem elas, né, o centro não é nada. Então, às vezes eu sinto que até quem vai gerir esse espaço pensa só no espaço mesmo, não pensa em toda a pluralidade. E quando eu falo isso, eu também falo dos vendedores ambulantes, falo das pessoas que moram aqui mesmo, na qualidade de vida delas, e não só do lado turístico da coisa, vai vir circular gente
A própria implantação do hotel é uma coisa bem técnica, bem tipo, vou fazer um hotel, e aí vai me dar dinheiro, vai me dar lucro, mas e as pessoas? Qual é o impacto que vai ter na vida das pessoas? Vai dar dinheiro para quem? Sim. Vários gestores de várias secretarias, a gente também se apresentando para administradores e transacionadores internos. Precisamos de um ambiental, precisamos de segurança para lugar, precisamos disso, e é um problema. Aí o Denis vai falar alguma coisa sobre as reivindicações da União de Moradores, cortaram logo, não deram atenção, e foi isso. Totalmente esqueci da parte humana, era só a parte técnica. A questão de limpeza, está fazendo limpeza de tanto tempo, está tendo uma de tanto tempo, está tendo literalmente técnica, não existia a parte humana de maneira alguma. E é interessante também mencionar que a questão da invisibilidade é uma coisa que vai puxando a outra, porque não é de hoje que a gente escuta e até mesmo reverbera discursos de que o centro está abandonado. Mas quem é que está passando essa questão se o centro está abandonado? Quem é que está dizendo que não tem gente morando? E ao mesmo tempo, quando a gente passa por um pouco mais de contato, não só tem gente morando, como tem gente promovendo a cultura e a cultura popular dentro desse espaço. Inclusive, é uma das perguntas que eu queria fazer, já que você é da Associação de Moradores e tudo mais, dessas, não sei se eu falo nada da quantidade de famílias, mais ou menos assim. Quantas delas estão participando ativamente da produção da cultura popular? Com alguma manifestação, com alguma atividade? Bom, a gente tem aqui algumas manifestações culturais que fazem parte do contexto do bairro de Esteio. Uma delas é mais antiga, que é a produção, em 1939. Praticamente toda a comunidade se volta na período de carnaval para promover a escola de samba, porque vocês sabem que é muito difícil a gente encontrar recursos na cultura para fazer um carnaval. Você gasta em torno de 450 mil reais para montar uma escola e botar ela na avenida com um padrão de qualidade como a Flor do Samba vem trazendo para colocar o carnaval num patamar mais elevado. Tem o Boi das Imagens do Centro Histórico, Tambor dos Onça, tem a Fábrica de Artes, que a Fábrica de Artes ela ganhou um espaço aqui e vai funcionar junto com o Cressol. Aqui nesse prédio que sobrou da Oleama, que O Cressol saiu da Casa do Maranhão. Isso, o Cressol saiu de lá porque vai para o Hotel Cruzeiro, né? Aí eles vêm para cá. Sai o Cruzeiro da Vila Galera, não vai para lá? O nome do hotel? Galera. Vila Galera? Vila Galera, eu confundo. Certo. É dos portugueses, certo? Mas aí Vila Galera tem peso, assim, eu espero que eles tragam bastante desenvolvimento para a cidade, mas tem a Fábrica de Arte que vai funcionar lá, que faz um trabalho com as crianças, a Flor do Samba também é um ponto de cultura. Então a gente procura sempre estar envolvendo essas pessoas mais novas, não os velhos, assim como eu e o Joãozinho, porque a gente já vem dessa tradição há muito tempo de banda, de pagode, de uma porrada de coisa que a gente vem tentando manter ao longo dos anos, né? Mas a comunidade ela está inserida no contexto, certo? Precisa de mais fomento, certo? A gente vive uma crise da cultura aqui muito forte, né? Abandono dos espaços aí que são utilizados para o desenvolvimento da cultura. Vocês estão vendo aí pelos editoriais, pela mídia, né? E a gente sofre muito com isso. Para você trazer para cá, você tem que fazer um esforço muito grande, né? E às vezes a prefeitura ela rouba ideias que surgiram da nossa lavra, como o Joãozinho criou a Serenata dos Amores, quer dizer, no bom sentido, não estou falando que fez errado, certo? A gente não conseguia manter um projeto daquele, que era um projeto muito grande. Joãozinho serve o chapéu recolhendo dinheiro na praça, o pessoal botava o dinheiro no chapéu. Eles têm recursos e eles desenvolveram a feirinha cultural, que a gente já fazia, desenvolveram a Serenata Histórica, quer dizer, mas eles nunca aplicaram um centavo na nossa iniciativa, que a gente começou aqui, que o Joãozinho começou a ter essa ideia, convidou várias pessoas para participar disso, inclusive conhecem a estrutura da prefeitura, mas nunca teve esse interesse, porque para não dar visibilidade, talvez, para anônimos, né?
poder público, ele sempre procura ser o protagonista da história, certo? Ele sempre procura dizer que ele está colocando, por exemplo, muita gente não sabe que essa Praça das Mercês aqui, ela custou 14 milhões de reais. Mas o que a prefeitura fez aí? Ela colocou uma placa imensa dizendo que ela fez a obra sozinha. Isso daí foi uma compensação ambiental que a Caixa Econômica foi buscar lá em Minas Gerais para reformar o Largo do Carmo e fazer a Praça das Mercês, que ela mandou derrubar, e ela responde o processo federal até hoje. Quer dizer, isso daí estava no... como se fosse o desencargo de consciência. E ela fez, eu achei que foi bom, que aquilo ali era horrível, mas derrubou um prédio histórico que tinha ali, por isso ela está respondendo até hoje, eu acho. Mas ela fez uma coisa muito bacana. Era o prédio da fábrica de seu mano, de beneficiamento de coco, onde era a Ilha das Grudezas. Aquela fachada toda era histórica. Escondia, mas a fachada tinha uma fachada que escondia. Era uma fábrica de beneficiamento de coco, babaçu e arroz. E esse pessoal, demoliu ali. Hoje é um espaço muito agradável para a gente, né? Onde a gente está pensando em trazer, estender o braço da cultura para cá. Não só o fetiche do Centro Histórico, a Praça Nauro Machado e a Praça Benedito Leite, mas democratizar esse espaço cultural aqui na cidade e fazer um projeto como o Joãozinho fez quando ele foi secretário de Cultura do Estado, que ele democratizou a cultura, ele botou a cultura no Maranhão todo. Inclusive no Ministério ele botou o maior palco da cidade. Eu queria fazer uma pergunta para o João. Então, assim, você foi, participou como secretário de Cultura, e eu queria que tu falasse um pouco dessa ligação, que parece que é um fetiche fundamentalmente, de achar que o turismo substitui, ou seja, o investimento no turismo vai impulsionar a cultura para frente, uma coisa desse tipo, essa ligação que existe entre uma coisa e outra. Porque a gente vê centros históricos no mundo inteiro querem ter um espaço de cultura. Só que se a gente não tiver uma coisa nossa para que os outros vejam, qual vai ser? A gente vai fazer o hotel, o cara vai chegar aqui e vai ver a mesma coisa que ele vê em qualquer outra cidade. Qual vai ser a atração do São Luís? Então, como é que fica essa relação cultura, turismo, investimento num hotel desse tamanho, num lugar que assim, emblematicamente chama Casa do Maranhão, assim, ficar na frente, vai ser um hotel agora, investimento privado, como é que isso bate aí com a pessoa que tem uma presença tão forte na cultura? Em 2005, eu acompanhei uma discussão muito grande que estava havendo, uma convenção da Unesco, que era justamente esse tratamento sobre as particularidades dos bens culturais, né? Que eles deveriam ter um tratamento diferenciado, porque eles não poderiam ser tocados ou vistos só como mercadoria. Por quê? Porque se assim fosse, aí eles iam ficar na área da Organização Mundial do Comércio com todas as consequências. Aí tinha a princípio eu não via a importância que tinha essa discussão, né, dos bens culturais terem um entendimento diferenciado. Isso aí serviu para... Mas o que é que isso aí tem com São Luís? Eu fiz uma pergunta, né? Tinha e demais, depois que eu vim ver, porque a convenção que acabou saindo foi importante de garantir essa outra possibilidade de vir. Eu estou vendo essa grande propaganda do maior São João do mundo, né? O maior carnaval do mundo. Campina Grande diz que é ele, né? Caruaru também diz que é o maior, tá? E Brandão também diz, né? Praia do Carnaval. Na esquerda, mas o que eu estou vendo é uma coisa que, sem barrismo, sem nada disso aí, eu estou vendo que é uma questão que não tem sustentabilidade. Não é sustentável. Aí entra a questão do turismo, que você está falando. Se você optar por esse formato de grandes eventos, sem uma continuidade, né? Que seria, por exemplo, de que vale uma grande praça dessa, que é um monumento importante das Mercês, se você não tiver um projeto ou um programa para que ela seja ocupada todo o tempo e não nos momentos da fruta de estação, Carnaval, aí enche São João, e depois se curvar, não tem nadinha durante. Então isso não é sustentabilidade, não toca as pessoas no dia a dia, ele não vê aquilo como uma
meu empreendedorismo, né, todo o tempo. O que pode haver é uma coisa que eu chamei quando eu era secretário de evento. Mas não é esse evento de uma palavra, são dois. É evento. Né? Eu até brincava com os prefeitos do interior que vinham discutir com a gente, né? Não, mas é porque a gente precisa de uma banda baiana. Naquele tempo a coisa era a banda baiana, era o axé, né? Agora é o sertanejo, né? Não, mas tem que ter um cantor sertanejo, com essa história, a peso de ouro e tal. Mas prefeito, por que você vai fazer isso? Não, porque senão eu não me elejo, não posso fazer isso. Se não encher a praça de gente, tá? Rolar cachaça, cerveja. Eu digo, então isso não é um evento, prefeito. Isso é um evento. É o vento pegando o orçamento da prefeitura e levando todo mundo. E é meio parecido, eu me preocupo com esse formato atual, porque para nós aqui, a visão é o seguinte, é aqui o Aldônio filmando em cima, né, lá na Vila Palmeira, e os cantores sertanejos ganhando 1.700.000 para um show de meia hora, 1h30. Eu conheço essa área da economia criativa da música, né? Então, o que isso vai significar para o Estado depois? A Vila Palmeira vai continuar pobre, como é que é, né? Com aquelas dificuldades todinhas que tem. Os cantores, com seus aparatos, todas suas bandas, levaram esse recurso, vão gastar em outro lugar, que é natural. Então, o que isso vai significar para o nosso turismo? Essa conversa da cultura com o turismo não vai ter sustentabilidade, nem do ponto de vista da permanência, né? E nem do ponto de vista de que é o outro que você tocou aí, eu acho que foi você, né? Da nossa identidade, das nossas brincadeiras, que eu não acho que é mais brincadeira, é coisa séria, né? Das nossas ancestralidades estarem se apropriando e sendo as primeiras beneficiárias da coisa. Porque o boi, depois do São João, ele vai desaparecer. Aí só no próximo São João. Ainda tem essa questão que é muito localizada aqui, uma reclamação que procede, né? Mas o cachê das minhas brincadas, que os boi eu chamei de brincada, né? Eu fiz 3 brincadas, não recebi nenhuma, vou receber só uma. Um artista desse aí, ele quando pisa no avião, 50% do cachê já caiu na conta, senão ele não vem. E o outro ele recebe. Tem muitos que recebem logo antes, né? E isso aí é uma desvalorização oficializada do que permanece. Aí eu penso, se esse formato prosseguir por mais um tempo, esse nosso grande patrimônio, né, como você localizou bem, ele é cultural, por ser cultural ele é humano, não existe cultura onde não haja a questão da humanidade, ele está recebendo algumas partes de terra de alguns coveiros, né? E se não tiver uma atenção especial para isso, porque o governante é assim, depois que ele sai, ele não tem compromisso nenhum. Não, eu fiz aquela gestão, encheu de gente a praça. Você viu como estava lá no carnaval, quando o drone filmou, gente? Mas depois aquilo é terra arrasada. É diferente do que os baianos tiveram desde a década de 90, depois e tal. Eu estava estudando a história da capoeira, como é que eles vêm construindo essa história todinha e desemboca num negócio chamado economia da festa. Que uma das questões fundamentais era a permanência. Antigamente o pessoal dizia, esses baianos são preguiçosos, só quero saber de festa. Aquela festa tem uma cadeia produtiva imensa, onde todo mundo é pago. Antigamente, desde quem estava no palco, o palco é deles, os músicos são deles, o trem elétrico é deles, então isso aí tudo é contratação e isso é permanente, quase todo o tempo. Então, a música é um dos grandes carros-chefes de todos os empreendimentos culturais. Ela está na safra das músicas daqui de São João, né? Saiu esses agora, no próximo ano é outra safra, no próximo ano é outra. E como muito tempo não se tem. É uma geração. Então, sem música é muito difícil. A música está na igreja, a música está no supermercado, a música está na escola, ela está no consultório do dentista, está no consultório do médico. Agora, que música é essa? Até mesmo nossos grupos que sobem para cantar, eles estão cantando música que os donos nem cantam mais. Então, é uma construção que, para mim, ela
não tem sustentabilidade esse formato. E uma outra questão que eu queria só juntar aí, naquela hora que você falou da Serenata dos Amores, quando ela descia e parava em algum lugar, eu me lembro que quem a gente falava, porque depois veio a outra que falava do Gonçalves Dias, dos grandes vultos, né? A gente parava, por exemplo, num local que tem chamado Beco Feliz, onde tem um edifício que nós chamávamos, são memórias que se a gente não compartilhar, vão embora. Chamava Cara de Gato, edifício Cara de Gato. Quem morava nesse edifício? Lá era uma espécie de cortiço, tinha construção naquele tempo de vulnerabilidade muito grande, pessoas de renda muito pobre. Mas ali morava e construiu um senhor chamado Rudakov, que foi um russo fugitivo da Segunda Guerra, que construiu toda a família dele. Então a gente parava, em vez de dizer aqui morou Gonçalves Dias, aqui morou Jorge, que é difícil, Cara de Gato, foi a primeira boca de fundo aqui no Maranhão, e foi mesmo, né? E aqui morou o seu Rudakov. Quem é que vai saber que o seu Rudakov morou lá? Então é interessante essa história e a memória das casas, né? Dos patrimônios, dos sobradões. Por exemplo, minha casa, que é uma casa de negros, né? Tinha maior queimação de palhinhas da cidade, com direito a banda de música, um tapete vermelho lá, que tinha dentro da porta da rua dela, no centro, e uma festa que era mais ou menos sincretismo religioso. Tinha um menino Jesus feito de madeira, eu acho que até de Portugal, que a gente levava até a igreja do Carmo, trazia, e minhas filhas passavam quase uma semana construindo a comida e tal, essa história toda. Então, isso aí também é um patrimônio que, se alguém não souber que isso aconteceu, ninguém vai saber, vai saber. Quem dirá a humanidade? Está tendo um comentário sobre essa questão da produção cultural, influencia até mesmo aqui na nossa questão do centro histórico, né? Porque esse é o caminho das produções artísticas e culturais daqui do Maranhão e influencia diretamente na programação do centro histórico. Às vezes eu sinto que é colocado como se o turismo fosse o único pilar que sustenta a cultura, sendo que a gente tem que preservar a cultura para além disso, é uma valorização que a gente precisa reconhecer, é uma coisa que a gente precisa reconhecer e preservar. Para além disso, igual o lance da ocupação da Praça das Mercês, por exemplo, teve, por exemplo, um evento que o IFMA promoveu, que foi uma visita guiada pelo monumento e tudo mais, que eu reparei que não teve uma divulgação tão grande como deveria ter tido, ou então não foi tão abraçado como deveria ter sido, porque aconteceu num momento festivo do São João, enfim. E eu sinto que deveriam ter deveria ter mais promoção de cultura em outros momentos, até para a própria cidade se manter viva e continuar se desenvolvendo nesse sentido, sabe? Porque são coisas pontuais e aí acaba, e aí as pessoas voltam para arrumar a casa, não só para visita. Como se fosse uma coisa de interesse. Eu acho que, na verdade, a gente vive esse processo aqui em São Luís. A gente tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. O que falta é aquilo que o José falou no início, a gente ter uma rede que se faça conhecer. Que as pessoas conheçam isso que está acontecendo de uma forma muito mais profunda. Porque eu até estava vendo que alguns falam assim, não, a gente faz toda uma revitalização para que a gente possa ter desenvolvimento da cultura popular e tal, mas aí como o turismo chega, isso vai embora, então tem um reverso na verdade. De uma certa maneira, eu acho que a gente tem um inverso aqui em São Luís. A gente fez todo um processo de gentrificação que a gente vive conversando sobre isso, ele até levou. A gente tem uma tentativa de fazer isso, mas na prática você tem os grupos culturais que resistem que continuam ativos. Então é como se fosse uma reversão desse processo, entendeu?
Mas a gente conseguir fazer uma identificação mesmo, do tipo, agora tá todo mundo bacana, só tem restaurante que vende Heineken a 25 reais, ou comida, não sei o que e tal, a gente tem um ambulante, a gente tem a roda de capoeira, a gente tem a roda de tambor de crioula, a gente tem os grupos, em cada canto tem os barzinhos que abrem, tem o brechó que vai pra rua, meio na contrapelo dessa história toda, meio na contramão. Contar um recorte aqui interessante sobre o que ela está dizendo aí. Na sexta-feira passada, eu vim parar no centro histórico. Há muito tempo eu não fazia uma boemia. A gente costuma dizer que cair no erro. Aí minha esposa de vez em quando ligando, eu já sei, passou das 8, já caiu no erro. Aí eu vim parar num bar, de esquina aí, perto onde tinha o IFAM, por ali. É o bar do Isa. Não, é Isa, a moça que estava lá. Aí tinha uma televisãozinha passando esse show sertanejo, né? Aquele aparato grande que é um negócio fora de série, né? Aí estava eu e um compositor, um parceiro meu de Fortaleza, que é o diretor do Centro Cultural do Banco do Nordeste. Aí passou um, passou dois, passou três, aí chegou para ela e disse, venha cá, moça, não tem nenhum DVD aí desses aí de cantores maranhenses? Não sei se tem e tal. Aí ele disse, me dê aqui. Aí ele pegou, vou até dizer que já vou fazer a propaganda, né? Aí ele pegou uma música minha que foi gravada pelo Zé Cabaleiro e a Rita Benedito e foi feita aqui na escadaria do Beco Catarina Mina, né? Com o afeto das canções. Tá no YouTube, tá no Spotify, coisa e tal. Aí ele pegou o controle e botou lá. Disse, aqui no Maranhão, música do Joãozinho Ribeiro que está aqui comigo, gravada pelo Zé Cabaleiro, pela Rita Benedito, o clipe feito bem aqui no Centro Histórico. E quem está no Centro Histórico não bota. Aí o turista vem para cá, não olha isso, vai olhar uma dupla sertaneja. Lá, Ele já está cansado de uma olhar em todo lugar que então, quer dizer, tem coisas que são grandes, mas tem coisas que são simples, né?